Opa, e aí, tudo bem? Prazer, meu nome é João e nesse vídeo eu vou te revelar uma fórmula de 3 princípios chamada de fórmula da ignição sexual. Essa fórmula vai garantir que você conquiste e sem esforço aquela gata que todo mundo fala que é areia demais pro seu caminhãozinho, que todo mundo duvida que você é capaz de pegar. A primeira vez que eu revelei essa fórmula foi em 2013 para minha primeira leva de alunos. E até hoje, basta eles seguirem essa fórmula e bum! Eles enchem a cama de mulheres gatas e doidas para darem bem gostoso para eles. E isso funciona independente da sua aparência, da sua personalidade, da sua idade e do quanto você carrega no bolso. Eu mesmo sou baixo, ligeiramente barrigudinho, estou em processo de perder os cabelos, cada ano que passa mais finos os fios da frente ficam, moro de aluguel, não tenho carro, e isso não me impediu de levar para o meu kitnet, sim, um kitnet ridiculamente pequeno de 25 metros quadrados, modelos, médicas, professores de educação física e até mesmo socialites, que trocaram o conforto do ar-condicionado, da cama king size e do lençol de fios de algodão egípcio pelo meu sofá-cama, o ventilador e o meu pinto dentro delas. E presta atenção, porque hoje eu vou te ensinar o que eu ensinei para esses caras que hoje são um imã de mulheres gatas. Mas eu quero deixar bem claro que eu não estou falando apenas de pegar o WhatsApp dela ou dar um beijinho de 5 minutos. A fórmula da ignição sexual é só para você que deseja. 1. Levar para a cama as mulheres mais gatas que você já viu e na hora que você quiser. 2. Fazer aquela mulher especial se apaixonar por você e virar sua namorada. E quem sabe fazer ela explodir de tesão na hora do sexo. Ok, se você não conhece a fórmula da ignição sexual, se prepara para ficar com os olhos brilhando. Assista essa breve apresentação até o final, que eu vou revelar ela para você. E vou te dar várias dicas que você pode usar hoje mesmo para deixar qualquer mulher desesperada para ficar contigo. Pois é, cara, essa fórmula transforma a atração sexual que ela tem por você em algo que ela não consegue controlar, porque ela ultrapassa o lado racional feminino e desencadeia uma atração primitiva e incontrolável no subconsciente dela. Sabe o que isso quer dizer? Que as suas palavras vão penetrar nas partes mais profundas da mente dela de uma maneira totalmente inocente e implantar qualquer tipo de pensamento que você quer que ela tenha contigo. Essa fórmula é tão ninja que ninguém vai perceber que você estava controlando cada etapa desse processo de deixar ela emocionalmente dependente de você. Nessa apresentação, eu vou arrancar da sua cabeça todo o lixo que a mídia, as mulheres e alguns amigos mal informados te disseram sobre sedução. E conforme eu já falei para os mais de 12 mil caras que conquistaram o direito de receber esse conhecimento, eu posso te garantir uma coisa. Se você seguir à risca o que eu vou te ensinar, mulheres extremamente gatas, daquelas que seus amigos jamais botariam fé de te ver conquistando, vão querer te dar gostoso. Elas vão te procurar de madrugada, cheias de tesão e implorando para você apagar o fogo delas. Até as mais inteligentes não vão conseguir explicar o porquê desse desejo incontrolável por você. Porque o que eu tô prestes a te ensinar é uma coisa que você faz camuflado, invisível. Apenas a buceta dela consegue enxergar. E você vai deixá-la assim, independente da sua aparência, da sua idade e da sua condição financeira. Essa fórmula de atração inconsciente é mais forte que qualquer limitação que você possa vir a ter. Depois de ver o que eu tenho para mostrar para você hoje, você vai ter a mesma vida sexual que um jogador de futebol famoso, só que sem a fama e sem o dinheiro dele. Eu inclusive conheço um cara que parece um cotonete, magro, cabeçudo e feio pra cacete, que aplicou essa fórmula e hoje em dia dorme com uma mulher diferente por semana. Como esses mais de 12 mil caras que eu já treinei me pagaram caro para aprender o que eu estou prestes a te ensinar, eu resolvi manter essa apresentação escondida do público. Eu não sei se você me conhece do meu canal do YouTube, dos livros que eu já escrevi, das entrevistas que eu já dei para as rádios ou se você foi indicado por um amigo. Como você veio parar aqui, não importa. Mas é muito importante que você preste muita atenção no que eu tenho para te falar. Porque essa apresentação não vai ficar no ar por muito tempo. Ela já foi denunciada e removida 3 vezes. E eu tenho certeza de que as feministas e outros grupos simpatizantes à proteção das mulheres mais vulneráveis já estão se organizando para tirar essa daqui do ar também. Se eles conseguirem, pode ser que você nunca mais tenha acesso a esse conhecimento. Então, se você já tem uma mulher que não sai da sua cabeça, ou se você simplesmente quer transar com a maior quantidade possível de mulheres inéditas e usando essa fórmula à prova de rejeição, ou se você até mesmo quer reconquistar sua ex-namorada e fazer com que ela volte a se apaixonar por você, é bom que você dê um tempo nas coisas que você está fazendo além de me ouvir e de preferência pegue papel e caneta. O que eu tenho para te dizer são coisas que eu só costumo mencionar nas minhas consultorias pagas, onde as pessoas me pagam R$ 300 a hora. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu nem sempre fui bom com sexo feminino. Na verdade, eu só comecei a melhorar minha vida sexual aos 29 anos, quando eu descobri a fórmula da ignição sexual. Até então, eu era o típico Zé Ninguém. Sabe aquele cara tímido, sem amigos, invisível pro radar feminino, que vive sendo sacaneado por nunca pegar ninguém? E que as pessoas só tratam bem quando precisam de alguma coisa?
Então, eu costumava ser esse tipo de cara. Mas hoje em dia, eu só tenho uma regra. Eu sou o cara e só pego mulheres tops. Já teve cara que encarou 900 quilômetros de avião só para ter 1 hora de consultoria comigo. Já faz mais de 5 anos que eu trabalho ajudando homens tímidos e ou socialmente desajustados a conhecerem mulheres e com isso alavancar a vida sexual. E se você estiver pronto para instantaneamente virar um imã de mulheres gatas e ser o cara que dá as cartas no jogo, você vai adorar esse vídeo. Você nunca mais vai olhar para as mulheres da mesma maneira depois de ouvir o que eu tenho para te dizer. Porque você vai finalmente entender o que se passa na cabeça delas. No Chameleon é que ele não é só mais um cara que teve um nome e uma vivência na comunidade da sedução, mas ele é um cara que teve o tempo todo andando com os jogadores mais tops, e ele com certeza absorveu o melhor de cada um. Sem contar que não é qualquer coach de sedução que vai te apresentar a formação adequada, como por exemplo, uma formação internacional em coaching, ou uma formação da Dale Carnegie Training, ou então uma formação em consultoria de estilo, né, o que forma do cara um personal stylist, sem contar do fato de que ele foi professor e instrutor por muitos anos, não só de pick-up. Então, eu acredito que isso realmente faz dele um diferencial. Não acredito que ele é mais um cara que garante que sabe dentro da comunidade, mas eu diria que ele é um cara que realmente garante que te ensina. Então, eu diria que é toda essa formação, toda essa experiência, todo esse conhecimento que ele tem, essa vivência que faz do Ignition realmente um treinamento sensacional que ele é. Você deve estar se perguntando, como foi que eu deixei de ser um Zé Ninguém e virei uma autoridade nacional em sedução? Eu consegui um bom emprego? Ganhei na Mega Sena? Tomei bomba e fiquei sarado? Vesti uma cartola, um casaco de pele, pintei as unhas e virei um desses artistas da sedução estereotipados? Comecei a distribuir maconha gratuitamente? Não, não, não e principalmente no que diz respeito à última parte, não. Deixa eu te contar como foi. Até os 29 anos de idade, a minha vida foi marcada por 3 palavras: solidão, insatisfação e humilhação. Eu conheci a solidão por 2 motivos. Um, porque eu nunca tinha coragem de conversar com as mulheres que eu estava afim. Não sei se isso já aconteceu contigo, mas sempre que eu deixava a oportunidade passar, o que era 100% das vezes, eu voltava para casa me sentindo um bosta. Já cheguei até a chorar de raiva. 2, porque eu afugentava as poucas meninas que me davam um pouco mais de moral com meu jeito esquisito e carente. Eu conheci a insatisfação porque quando eu comecei a ter algum resultado com o sexo feminino, o que só veio acontecer aos 19 anos com meu primeiro beijo, eu só ficava com quem eu podia ficar, não com quem eu queria ficar. Eram mulheres que estavam longe de ser o meu ideal de beleza e ou personalidade. A própria mulher que tirou a minha virgindade aos 20 anos mais parecia um bulldog que andava sobre 2 pernas, que eu só encarei porque eu não queria ficar sozinho, e também por acreditar que eu não havia nascido para ter coisa melhor. E eu conheci a humilhação porque, mesmo tendo esse pensamento derrotista, a vida me presenteou, ainda aos 20 anos, com uma mulher muito bonita e que ficou 8 anos comigo. Naquela época, eu atribuí essa conquista à sorte. Eu pensava para mim mesmo: João, segura essa mulher porque você nunca mais vai ter uma oportunidade como essa. O meu medo de perder aquela mulher era tão grande que eu fazia todas as vontades dela. Eu deixei de falar com amigos e familiares meus que ela não gostava, contraí dívidas para custear os luxos dela e aturei, sem reagir em momento algum, uma série de maus tratos. Eu podia fazer 9 coisas certas. Se eu errasse a 10ª, ela explodia e me chamava de incompetente para baixo. Eu nem abri a boca para me defender, porque eu tinha medo de piorar a situação e ela me deixar. Aliás, ela fez menção de terminar várias vezes. E sempre que isso acontecia, eu começava a chorar e a implorar para que ela não me deixasse. Ela acabava reconsiderando a decisão dela por pena. E incapaz de se livrar de mim, ela acabou encontrando a masculinidade que me faltava nos braços de um amante. Minha história com ela terminou muito mal. Eu fiquei sozinho, sem amigos, porque eu me afastei dos poucos que eu tinha por causa dela, e como se isso não fosse suficiente. A minha vida profissional era um lixo. Eu nunca conseguia um bom emprego, mesmo sendo um cara muito estudado e muito qualificado. Porque eu sempre reprovava nas etapas finais dos processos seletivos, entrevista com gerente ou dinâmica de grupo, por causa do meu jeito tímido e inseguro. E eu tinha que me contentar em dar aulas particulares de inglês, e o que eu ganhava mal passava de um salário mínimo. E por causa disso, eu morava de favor na casa dos meus pais e sem perspectiva nenhuma de dias melhores. E um belo dia, eu estava na frente da tela do meu computador e digerindo mais um discurso da Zona da Amizade. Mais um entre os muitos que eu já digeri. Eu tinha mandado um e-mail abrindo meu coração para a mulher que eu estava afim, uma recepcionista de uma das empresas onde eu dava aula de inglês. E ela me deu aquela clássica resposta que todo homem teme. Nossa, eu nem sei o que dizer. Eu achei lindo o que você falou. Qualquer outra mulher ia dar de tudo para estar no meu lugar. Você é fofo, gentil, romântico, mas eu só consigo te ver como um amigo. E eu não quero que essa amizade morra. Gosto muito de conversar contigo, entende? Foi aí que eu pensei. Basta, isso tem que parar agora.
Como eu não sabia por onde começar, aproveitei que estava em frente à tela do computador e digitei como seduzir mulheres na barra de pesquisa do meu navegador. Eu não esperava encontrar nada de útil. Mas, para minha surpresa, eu dei de cara com uma palestra de um coach de relacionamentos muito bem conceituado nos Estados Unidos. Nessa palestra, ele deu uma meia dúzia de dicas práticas sobre abordagem, mais precisamente como abrir a interação e manter a conversa. Confesso que no começo eu não botei muita fé nas coisas que ele estava mandando o povo fazer. Eu pensava, para? É sério que a mulher cai nisso? Mas como eu estava desesperado e disposto a fazer de tudo para reverter a situação que eu estava, preferi não questionar. Afinal, o cara era uma autoridade. Quem era eu para dizer se aquilo ia ou não ia funcionar? E poucos dias depois, eu estava jantando fora sozinho, porque eu não tinha companhia para ir comigo, e tinha duas meninas atrás de mim conversando. Depois de muito hesitar, eu tomei coragem e falei para aquelas mulheres exatamente o que aquele coach mandou dizer. E cara, eu fiquei de queixo caído. As duas começaram a conversar comigo numa boa. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Como essa foi a minha primeira abordagem e tudo que eu tinha era aquela meia dúzia de dicas que o cara passou na palestra dele, eu não fiquei com ninguém e nem mesmo peguei o telefone de uma delas. Mas só o fato de eu ter conseguido falar com duas estranhas foi o suficiente para me convencer que estudar sedução funciona e que bastava eu me dedicar, que com certeza eu ia virar um novo homem e dar a volta por cima. Foi aí que eu cometi uma verdadeira loucura. Eu contraí o empréstimo bem alto e sem saber como eu ia pagar aquela grana de volta. Mas eu estava tão decidido a deixar de ser um Zé Ninguém que eu nem me preocupei com isso naquele momento. Além de ter lido dezenas de livros e assistido centenas de treinamentos em vídeo, eu treinei ao vivo com os melhores do Brasil e do mundo. E comecei a maior jornada da minha vida. Eu aprendi exatamente o que eu tinha que fazer para as mulheres nota 8, 9 e 10 correrem atrás de mim. E como ultrapassar a barreira conservadora da mulher sem ela nem ao menos perceber. E engatilhar, sem dificuldade nenhuma, uma atração sexual incontrolável no subconsciente dela. Os resultados dessa mentoria nada convencional que eu tive falam por si próprios. Hoje em dia, atrair e seduzir mulheres gatas é algo que eu faço com total naturalidade. Eu mal preciso me esforçar. A parada simplesmente acontece. E agora eu vou te ensinar a atingir os mesmos resultados. Mas antes que você pense que essa fórmula só funciona com mulheres jovens e ou baladeiras, pense novamente. Esse mecanismo de reação sexual involuntária acompanha a mulher desde a época dos homens das cavernas. Tudo que você precisa fazer é ativar ele. Em outras palavras, eles funcionam independente da idade, da personalidade e do grau de escolaridade dela. E aprendi que se você fizer as coisas da maneira certa, você vai ter qualquer mulher que você deseja e a qualquer momento. Independente da sua idade, da sua experiência, da sua personalidade, da sua aparência e da sua condição financeira. E não apenas melhorei os meus resultados com a mulherada, eu zerei o jogo da sedução. Se meu pinto tivesse vida própria, ele com certeza ia todos os dias me agradecer por ter aprendido essa fórmula revolucionária. E como eu sei que você também é um cara que está pronto para entrar em ação e mudar sua vida, eu vou te mostrar agora como foi que eu fui de um Zé Ninguém para uma máquina de pegar mulher. Chegou a hora de revelar a fórmula da ignição sexual. A fórmula da ignição sexual é um conjunto de 3 princípios que vão simplesmente revolucionar os seus resultados. Espero que você tenha separado o papel e a caneta que eu sugeri alguns minutos atrás, porque conforme eu já te disse, esse vídeo pode novamente ser denunciado e tirado do ar. Preste atenção principalmente no terceiro princípio, porque ele envolve uma frase inocente que simplesmente libera a vagabunda que existe dentro de qualquer mulher, até mesmo as mais recatadas. Mas antes, eu preciso falar do princípio 1, o assassino de toda atração feminina. Sabe por que alguns caras são percebidos pela mulherada como esquisitos ou até mesmo assustadores? Isso já aconteceu contigo? Se a sua resposta foi sim, fique tranquilo. Você não tem culpa dela ter tido essa impressão de você. Eu sei, é uma merda. Aconteceu muito comigo, inclusive. Mas pensa comigo. Por que será que ela se sentiu assim? Onde foi que você errou? E se eu te dissesse que existe uma solução para você nunca mais causar essa impressão negativa nelas? Quantas mulheres você estaria seduzindo hoje? Deixa eu te falar o que eu aprendi. A primeira coisa que você precisa saber sobre a mulher é que ela precisa se sentir segura e confortável ao seu lado. Se ela não se sentir segura e confortável contigo, ela não só vai te rejeitar, mas vai te ver como esquisito e contar tudo para as amigas dela. E aqui está a solução para você nunca mais passar por essa vergonha. Você precisa ter uma postura desapegada, como se você não precisasse dela ou nem mesmo quisesse ela para você. Presta atenção, as mulheres são seres espertos e com uma intuição acima do normal. Elas simplesmente brocham quando elas sentem que o homem está correndo atrás da aprovação delas.
Então fica ligado, porque se o sexto sentido dela captar que você está se esforçando para fazer ela gostar de você, a atração dela morre na hora. Já aconteceu contigo, de uma mulher que você tinha certeza que estava interessada em você, de parar de te dar moral e cair fora do nada? Então, é por causa disso. Me diz uma coisa, você já passou pela situação de ter uma mulher que você não está nem um pouco afim correndo atrás de você? Parece que quanto mais você caga e anda pra ela, mais apaixonada ela fica. Você fica achando que falar e agir da maneira que você quiser, ou seja, sendo você mesmo, vai acabar afugentando ela. E o tiro acaba saindo pela culatra. Cara, juro por tudo que é mais sagrado. Eu já cheguei a peidar alto na frente de uma mulher que estava afim de mim. De propósito, na esperança dela ficar com nojo e cair fora. Ela simplesmente riu e disse: "É essa sua espontaneidade que me faz gostar tanto de você, sabia?" É o que eu sempre digo. A vaca vai pro brejo a partir do momento em que a gente começa a se importar com o que a mulher pensa da gente. Quando o seu comportamento transparece carência de aprovação, elas automaticamente perdem o tesão e você vira o cara esquisito ou assustador. Eu quero ter certeza de que você jamais vai ser esse tipo de cara. Então, por hora, tudo que você precisa fazer é ter uma postura desapegada de toda e qualquer aprovação dela. Da próxima vez que você abordar uma mulher, não faça pergunta nenhuma nos 5 primeiros minutos de conversa. Ao invés disso, fique fazendo afirmações. Quando você faz muitas perguntas logo no começo da interação, isso transparece carência de aprovação. E isso não combina com um cara pica que nem você. Então, fique fazendo afirmações, porque isso faz com que ela comece a correr atrás de você. Ao invés de perguntar, você vem sempre aqui? Diga, você está sempre por aqui, se não me engano. E repara como isso vai engatilhar na cabeça dela um interesse bastante incomum. Ela vai começar a perguntar coisas do tipo, como é que você sabe? Ou então, por que você está falando isso? E quando você menos esperar, bum! Ela já vai estar correndo atrás de você. Essa pequena alteração na forma como você se comunica faz toda a diferença na cabeça dela. E como eu sempre entrego muito mais do que aquilo que eu prometo para caras que estão determinados a evoluir, sabe o que é ainda mais eficiente do que ter uma postura desapegada da aprovação delas? Você dizer que elas não têm condição de ficar contigo. De uma maneira bem humorada, é claro. Você fala algo do tipo, quer saber? Você é muito interessante para ficar solteira. Vem comigo, vamos procurar um cara bacana para você. Você provavelmente tem sido privado desse tipo de conhecimento a sua vida inteira, mas isso acaba hoje. E aí, tá animado? Ótimo, porque isso é só o começo e tá na hora de revelar o segundo princípio: o tsunami sexual. Imagina uma tsunami daquelas devastadoras, destruindo tudo que encontra pela frente. Você acha que alguma coisa ia poder impedir essa tsunami de fazer o estrago que ela fez? Claro que não. A tsunami tinha uma missão bem clara: destruir uma cidade. E não havia nada que pudesse ser feito a respeito disso. Eu quero te ensinar a fazer a mesma coisa com o apetite sexual daquela gata que todos seus amigos pagam pau, mas nenhum deles toma providência nenhuma. Você não vai ser visto como um desejo, e sim como uma necessidade que ela precisa suprir para ontem. Ela vai avançar em você como se fosse uma tsunami e com a missão de te destruir na cama. E não há nada que ninguém possa fazer a respeito. Agora, antes de eu te explicar como esse princípio funciona, deixa eu te dar um aviso muito importante. O conhecimento que eu estou prestes a te passar faz qualquer mulher aparentemente normal virar uma pessoa completamente obsessiva por você. Isso pode destruir lares, até mesmo a vida dela, porque ela vai querer abrir mão de tudo para ficar contigo. Então, me promete que você vai usar isso com sabedoria, ok? Vamos lá. Quando eu comecei a estudar sedução, um dos primeiros coaches que me treinaram me fez a seguinte pergunta: como você acha que a mulher decide para quem ela vai dar? Cara, eu jamais tinha parado para pensar nisso. E aposto que nem você. Mas relaxa, nós estamos juntos nessa. Então, deixa eu repetir a pergunta. Como você acha que a mulher decide para quem ela vai dar? É por causa da grana que o cara tem? Não. É por causa do grau de intimidade entre ela e o cara? Não. É por causa da aparência do cara? Definitivamente não. Aliás, eu conheço dois caras que são bem pintosos, estilo modelo, e tanto o desempenho deles em campo quanto os resultados são de dar pena, só vendo para saber do que eu estou falando. Presta atenção. Só existe uma coisa que faz a mulher decidir se vai ou não vai dar pro cara que ela conheceu: a maneira como ela se sente com esse cara. Esquece o lado racional dela. Ele é inútil quando o lado emocional dela resolve assumir o comando. É o lado emocional dela que decide para quem ela vai dar. E como eu quero ser mais do que um mentor e virar aquele amigo que um dia vai estar tomando aquela cerveja bem gelada contigo e trocando várias figurinhas sobre a vida, eu vou te ensinar como dominar o lado emocional dela de uma maneira sutil e completamente inocente.
e ativar a tsunami sexual dela sem que ninguém, nem mesmo ela, perceba o que você fez. Se você seguir as minhas instruções direitinho, ela vai até te agradecer quando vocês estiverem deitados na cama e completamente exaustos de mais uma transa alucinante. E ela vai aceitar ser qualquer coisa sua. Amiga colorida, peguete, namorada, o que você quiser. É o lado emocional dela que dá a palavra final em tudo. Recentemente, eu vi uma palestra de David Buss, a maior autoridade em psicologia evolutiva do mundo. Um cara que se dedicou a estudar a dinâmica homem-mulher desde a pré-história. E ele foi bem claro. Quando o assunto é a mente da mulher, as emoções dominam. O lado emocional dela não enxerga dinheiro ou aparência. Ele só se preocupa com o que ela está sentindo naquele momento. Ela dá uma analisada no atual estado emocional interior dela e pergunta a si mesma: eu gosto desse cara ou não? Eu estou atraída por ele ou não? Eu quero dar para ele ou não? E eu já vou te ensinar como fazer ela responder porra, mas é lógico que sim, para todas essas 3 perguntas. Mas antes, eu quero te passar o princípio número 3. A chave V. Você estava ansioso para ver isso, né? Vamos então botar a mão na massa e começar. Quando eu descobri que eu podia engatilhar o tsunami sexual na hora que eu quisesse e invadir o lado emocional dela sem deixar rastros, eu confesso que isso me corrompeu um bocado. Eu saía uma noite, bum, arrastava uma. Saía na noite seguinte, bum, arrastava outra. Já teve várias vezes que transei com 2 mulheres no mesmo dia. Eu comecei a ficar viciado nisso. E usei até mesmo em mulheres comprometidas. Ok, eu sei que isso não é certo. Eu não sei se eu faria isso de novo hoje em dia. Mas naquela época, eu estava tão deslumbrado com esse poder que eu queria ver até que ponto ele funcionava. Eu usei numa professora de yoga que estava de casamento marcado. Você tinha que ver até que ponto ela foi para enganar o noivo e a família. E passar noites e mais noites na minha casa transando comigo de tudo que é jeito. À medida que eu fui dominando a técnica, eu comecei a ver coisas na mulherada que eu nem sabia que existiam. Bastava eu falar com elas de um determinado jeito que elas iam se comportar no sexo de uma maneira totalmente inusitada. Além de gemidos que faziam os meus vizinhos deixarem reclamações no livro do condomínio, elas faziam de tudo. Engoliam, faziam pela porta de trás, aceitavam fazer em locais públicos com risco de alguém ver, etc. Eu recebia cada foto, cada vídeo no meu celular e sempre com aquela mensagem mandando me preparar, porque ela ia me dar aquela canseira. Eu não tinha ideia do quão safada uma mulher podia ser até conhecer a chave V. Teve uma noite que eu saí com os amigos e vi uma das meninas mais gatas que eu já vi em toda a minha vida. Ela fazia o estilo bela, recatada e do lar. Cabelo preso, roupas comportadas, não bebia e tinha uma postura séria e bem reservada. Se não me engano, ela era evangélica praticante, mas era um tesão de mulher. Quando eu usei com ela a frase que engatilha a chave V, ela abandonou as amigas, foi para casa comigo e me deu a maior canseira de toda a minha vida na cama. Ela estava com tanto tesão, ela me dava de uma maneira tão intensa que virou um parâmetro de sexo bom para mim. Ela gemia, gritava, mordia, arranhava, rebolava. Ela chegou a rasgar parte da minha blusa na hora de arrancar. Ela fez coisas que só uma atriz pornô muito bem paga faria com um cara. E depois, quando ela estava se vestindo para ir embora, ela me disse uma coisa que consolidou toda e qualquer certeza minha nessa técnica. Ela disse: eu nunca, jamais me senti assim com um homem. Não sei o que você fez comigo, eu tô até agora desnorteada com o que aconteceu. A maneira que você falou comigo trouxe pra fora a vagabunda que existe dentro de mim. Eu fiquei com muito tesão, mas ao mesmo tempo muito à vontade contigo. Essa técnica é chamada de chave V. Quando você começa a conversar com o lado emocional da mulher, ao invés do lado racional, você libera a vagabunda que existe dentro dela. Ela é dominada pelos instintos primitivos e vira a criatura mais fogosa que o seu pinto já teve o prazer de traçar. Presta atenção, cara. Quando você aprende a influenciar o lado emocional dela e a chave V é ativada, você passa a ter as transas mais intensas da sua vida. Hoje em dia, eu guardo as coisas pra mim. Mas quando você começar a contar pros seus amigos como foi a noite com aquela determinada mulher, eles vão ficar de queixo caído e morrendo de recalque. Eles vão sentir muita inveja, mas ao mesmo tempo, eles vão te respeitar muito. E caso você esteja perguntando que diabos de frase é essa que ativa a chave V, eu vou te ensinar essa frase agora. Funciona assim. Depois que você conseguir beijar a mulher, você vai fazer 2 coisas. Número 1, você vai ser o primeiro a sair do beijo. Hoje em dia, meus alunos sempre fazem isso. Porque a pessoa que sai primeiro do beijo sempre causa na outra um desejo de quero mais inconsciente. 2. Em seguida, você vai sussurrar, com suavidade, a seguinte frase no ouvido dela. Você nem imagina que tipo de coisa eu tô imaginando contigo agora.
e observa como a vagabunda interior dela começa a se manifestar. Só um aviso: ela pode começar a ter umas atitudes bem intensas, bem irracionais, tais como te prensar na parede, arranhar suas costas por baixo da camisa, morder seu ouvido e pescoço, puxar você pela cintura para sentir o seu volume e outras coisas mais. Isso em público, tá? Depois, não diga que eu não te avisei. Agora, a chave V não é o único gatilho sexual que eu ensino. Na verdade, ele é um entre os muitos que eu ensino para os meus melhores alunos. E eu vou te mostrar como aprender os outros no final desse vídeo. Mas sabe o que mais que eu notei quando eu comecei a usar essas técnicas todas e pela primeira vez ter uma vida sexual ativa e invejável? Mulher adora sexo. De repente, até mais do que você e eu. A mídia me enganou quando eu era mais novo, me fazendo acreditar que os homens precisavam mais disso do que as mulheres. Mas isso não é verdade. E se meu pinto não tivesse tão ocupado lidando com essa mulherada que tá doida pra me dar, ele com certeza ia me dar apoio moral e concordar comigo. Se você fizer exatamente aquilo que eu tô te ensinando, a mulherada começa a correr atrás de você, como se fossem viciadas atrás de droga. Você só precisa saber o que dizer e o que fazer. E eu vou te dizer como agora mesmo. Meu nome é João Abrantes. Amigos e inimigos me conhecem por Camelion. Não sei se você já leu meus livros, ou se você já ouviu as entrevistas que eu já dei para rádios como a Rede Alternativa FM, ou para sites de renome como Pergunte a uma Mulher. De qualquer maneira, eu sou criador do programa de evolução masculina mais completo, didático e revolucionário que existe, Alpha Ignition. É minha obra-prima. Tudo aquilo que eu aprendi ao longo de 5 anos, compilado em um sistema passo a passo que te permite atingir os mesmos resultados em poucos dias. Se tudo que você quer é um programa testado e comprovado para fazer qualquer mulher querer te dar, o nome desse programa é Alpha Ignition. Mas antes de eu te mostrar o que eu ensino no programa, deixa eu te falar sobre o que o Alpha Ignition não é. Não é um método que te incentiva a ser romântico e abrir o coração para ela. Não é um método que vai te fazer deixar de ser quem você é para virar o cara que ela diz querer. Quando o assunto é relacionamentos, o que a mulher diz querer nunca está de acordo com o que deixa ela satisfeita de verdade. Não é um desses métodos de sedução que te incentiva a mentir e ou usar rotinas prontas. Não é um método que te incentiva a se achar a última Coca-Cola do deserto, como se isso funcionasse. E por fim, não é um método que te incentiva a ser um cara puro e bonzinho, até porque isso nunca vai te levar a lugar algum. E é isso. Nada de frases prontas, nada de truques de mágica ou de usar acessórios ridículos para chamar a atenção. O Alpha Ignition é o método que faz qualquer cara disparar a vida sexual. Você pode ser careca, acima do peso, ou ter uma timidez crônica que beira o pânico na hora de abordar alguém. Assim que você começar a usar esse método, toda e qualquer limitação que você acha que tem passa a ser irrelevante. É foda. Não existe nada mais fácil, rápido e eficiente do que o Alpha Ignition quando o assunto é virar um imã de mulheres gatas. Agora, eu sei que esse meu método é controverso. A mulherada, por exemplo, diz que é desonesto usar esse tipo de coisa para conquistar alguém. Dá vontade de rir, né? As mulheres que usam maquiagem para parecerem mais novas, sutiãs com enchimento para os seios parecerem maiores e salto alto para parecerem mais altas, achando que tem alguma moral para falar do que é ou deixa de ser honesto. No amor e na guerra, vale tudo. E a meu ver, o amor é uma guerra que cada lado luta com as armas que tem. A arma da mulher é a aparência e as 1001 trapaças que ela usa para deixar ela melhor. E a arma do homem é o Alpha Ignition. E o que esse programa revolucionário aborda? Vamos lá. Ao contrário dos demais treinamentos de paquera, no Alpha Ignition você desenvolve não apenas um, mas 2 tipos de atração. A primeira delas é a atração passiva, aquela que te faz atrair mulheres sem falar ou fazer absolutamente nada. É quando sua energia e a sua presença te transformam num homem diferenciado. Você simplesmente surge no radar da mulherada e nunca mais passa despercebido. Depois tem a atração ativa, aquela que depende do seu esforço. É quando você efetivamente aborda, desenrola e finaliza. Os outros treinamentos de paquera só trabalham a atração ativa. E os caras acabam ralando muito para chamar a atenção da mulherada e conquistar uma delas. Sério, eu fico com pena deles. Porque pra que ter essa trabalheira toda se você pode atingir os mesmos resultados, se não melhores, com muito menos esforço e muito mais suavidade? É por isso que eu desenvolvi um conteúdo totalmente voltado para resultados rápidos e consistentes. Se liga no que o Alpha Ignition trabalha. Estado interno. Nesse módulo, você vai eliminar suas crenças limitantes, disparar sua autoconfiança e desenvolver uma mentalidade orientada ao sucesso.
Para garantir que isso aconteça, eu vou aplicar em você as mesmas técnicas que os mais renomados coaches do mundo aplicam nos clientes deles. Fundamentos da atração. Aqui eu vou te ensinar a ciência da atração feminina passo a passo, para que você entenda os segredos por trás de todas as etapas da sedução. Linguagem não verbal. Aqui você vai dar um upgrade na sua linguagem não verbal e desenvolver o tom de voz e a linguagem corporal de um homem confiante. Tudo isso com exemplos práticos. Estilo. Sua aparência é o seu cartão de visita. Portanto, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre higiene pessoal, cuidados com barba e cabelos, perfumes, vestuário, combinações, cores, melhores peças para o seu biotipo e acessórios. Estilo de vida. Aqui você vai desenvolver o estilo de vida de um homem de alto valor. Você vai aprender o básico de etiqueta social para saber qual é o comportamento adequado para cada tipo de ambiente. Produtividade para você poder fazer mais coisas em menos tempo e ter mais horas vagas para dedicar a si mesmo e às pessoas que você gosta. Finanças, onde um expert no assunto vai ensinar o essencial para você ter uma vida mais próspera e não ficar passando por sufocos. E por fim, gerenciamento de problemas, para que você possa resolver problemas com rapidez e eficácia, sem permitir que eles virem uma bola de neve. O jogo da sedução. Nesse módulo, eu vou te ensinar meu repertório inteiro de conquista. 1. Como superar o medo de abordar desconhecidas. 2. Como abrir a conversa de uma maneira natural, interessante e envolvente. 3. Como fazer o assunto fluir e superar eventuais brancos. 4. As minhas 7 ferramentas para rebater eventuais testes e ou grosserias por parte da mulher com maestria. 5. Os principais atalhos para gerar conforto e criar uma sintonia em tempo recorde. 6. Como gerar curiosidade e não sair da cabeça dela. 7. Como fazer ela rir e se sentir bem na sua presença. 8. A forma correta de ir criando proximidade física enquanto vocês conversam, com demonstrações práticas. 9. Os sinais verdes da finalização. Em outras palavras, o momento do beijo e como proceder. 10. Como superar eventuais barreiras que ela possa vir a levantar na hora de te beijar ou ir para a cama contigo. 11. Meu repertório de táticas obscuras para arrastar a mulher para casa ou para o motel. 12. O passo a passo para gerar e ou manter a atração dela pelo WhatsApp. Além desse conteúdo todo, eu vou te dar 7 bônus exclusivos se você adquirir o Alpha Ignition ainda hoje. Só esses bônus já valem mais que o treinamento completo. O essencial da paquera diurna, com Diego Matos e André Vitor. Nesse módulo extra, você vai aprender com 2 autoridades em paquera diurna como abordar aquela gata que você viu na rua e sentiu a maior vontade de trocar uma ideia. O mestre da dominação social, com Fernando Fênix. Já imaginou você virando aquele cara que entra na balada sem pegar fila, ganha bebida de cortesia e ainda é convidado a ficar nos camarotes? Então pode comemorar, porque uma autoridade no assunto vai te ensinar a fórmula para você atingir esse patamar. As 12 características de um alfa, com Alexandre Chollet. Neste vídeo, um especialista em comportamento masculino vai complementar o conteúdo do Alpha Ignition com uma checklist de comportamentos que fazem parte de um macho alfa. Como seduzir gringas com Johnny Weiss. Não tem jeito. A sedução no Brasil funciona de uma maneira bem diferente da sedução lá fora. E foi por isso que eu chamei um cara com experiência em conquistar gringas para ensinar como proceder quando a mulher é de fora. A trilogia Chameleon. Só para te dar uma motivação a mais, eu vou disponibilizar, e na íntegra, a versão digital da minha série autobiográfica, considerada pela comunidade da sedução brasileira uma das mais inspiradoras histórias de reinvenção pessoal e superação. O Guia Prático de Respostas para Testes de Congruência e Ofensas. Neste segundo livro digital, eu compilei sugestões de respostas para os testes e ofensas mais comuns que a mulherada pratica, para que você não fique sem uma boa saída na hora H. Agora, o 7º e último bônus eu guardei para falar por último. Porque é a melhor parte. O grande diferencial do treinamento. O meu acompanhamento. Ao comprar o Alpha Ignition, você vai ser adicionado ao meu grupo de suporte exclusivo e secreto no Facebook, onde minha equipe e eu damos atendimento 24 horas. Ou seja, além de ter em mãos o mais completo treinamento de desenvolvimento masculino, você ainda vai contar com a nossa ajuda em situações e ou dúvidas que não tenham sido abordadas no conteúdo. Além disso, esse grupo conta com um acervo crescente de artigos e vídeos inéditos que não estão na área de membros do treinamento e que vão te deixar completamente maluco. Enfim, o Alpha Ignition reúne tudo o que você precisa para virar um imã de mulheres gatas e nunca mais ficar sozinho, se contentando com sobras ou sendo capacho de uma mulher bonita. E à medida que você melhora a sua vida com as mulheres, você melhora a sua vida como um todo. Isso aconteceu comigo. Lembra que eu não tinha amigos, morava com meus pais e não tinha um puto no bolso? Então, depois da minha transformação, eu conquistei um círculo social gigantesco e oportunidades profissionais que me levaram à independência financeira. A mesma coisa aconteceu com esse rapaz que comprou o Alpha Ignition. Há exatamente um ano comprei o Ignition. Lembro-me do caos que a minha vida se encontrava naquela época.
Tudo fora do lugar. Estudei a fundo o conteúdo, me dediquei, absorvi muito conhecimento e, consequentemente, muitos resultados. Dentre esses resultados, destaco os obtidos na minha vida amorosa, profissional, financeira e pessoal. Saí da classe desconfortável dos betas, nada pior do que você se sentir dependente de uma mulher. Eu me sentia sem valor, tudo era feito em prol dela e não fazia nada de nada por mim. Eu tinha vergonha de mim. Isso foi superado com sucesso. Na parte profissional fui promovido, na empresa onde trabalho era um simples folguista do setor. Hoje sou responsável por ele, pela forma que vinha demonstrando na comunicação verbal e não verbal, na minha organização, responsável e com mais segurança, simpatia no atendimento, me levaram a uma posição melhor na empresa. No meu lado financeiro eu era uma fossa. Meu nome estava no SPC, pelo menos em umas 5 empresas, fora as dívidas no bairro. E foram todas quitadas, no lado pessoal foi evolução gritante. Cuido mais de mim, me alimento bem, tenho metas em todos os âmbitos da minha vida, minha família me admira, como meus amigos também, fiz amizades novas, uma nova namorada, e antes desse namoro, várias peguetes nos ambientes que frequentava. Sou muito grato primeiramente a Deus e a esse cara que sou fã, João Abrantes, de todo o meu coração. Muito obrigado. Agora, eu te pergunto, quanto você acha que isso tudo vale? Quanto você estaria disposto a pagar para nunca mais ficar sozinho? Para nunca mais voltar para casa se sentindo um bosta? Para nunca mais se contentar com prêmios de consolação? Para nunca mais ser feito de gato e sapato? Para nunca mais ser zoado pelas outras pessoas? E o mais importante, para nunca mais ser visto como um Zé Ninguém? Bom, deixa eu te falar uma coisa. Quem me dera ter tido acesso a um programa como esse na época em que eu comecei a estudar sedução. Infelizmente, eu nunca encontrei tudo que eu precisava saber em um só lugar. Eu tive que beber de várias fontes. E além de eu ter gastado mais de R$ 6.500 em livros, treinamentos em vídeo e consultorias, eu levei mais de um ano para reunir e internalizar tudo aquilo que eu precisava saber para virar o cara que hoje sou. E hoje, você tem a oportunidade de encontrar em um só lugar tudo aquilo que você precisa para atingir os mesmos resultados que eu. E sabe qual é a melhor parte? Além de você não precisar passar um ano aprendendo, você não vai precisar investir R$ 6.500 que nem eu. Você não vai investir nem mesmo R$ 1.000. Aliás, se você se inscrever no Alpha Ignition hoje mesmo, você não vai nem sequer pagar o valor normal de R$ 497. Eu não quero que o Alpha Ignition seja privilégio de poucos, porque homem nenhum merece viver como um Zé Ninguém. E é por isso que você vai pagar pelo Alpha Ignition completo apenas R$ 267. Isso mesmo, apenas R$ 267 ou 12 vezes de R$ 26,01 para aprender em poucos dias o que levei mais de um ano para atingir, e gastando uma fração do valor. Sabe, eu gosto de ajudar as pessoas e faço questão de estender o que eu faço para a maior quantidade possível de homens. E eu cheguei à conclusão de que 12 vezes de R$ 26,01 é um valor perfeitamente acessível. Assim, independente de você ser um estudante sem um centavo no bolso ou um playboyzinho cheio da grana, a evolução vai estar ao seu alcance. E só para você ter certeza da minha boa-fé, eu vou assumir todo o risco para você com uma garantia exclusiva e integral de 30 dias. Se você comprar esse método, usar as técnicas e elas não funcionarem ou achar que não é para você, basta dar entrada no pedido de reembolso junto ao Hotmart, nossa plataforma de pagamentos, que eu vou liberá-lo imediatamente. Simples assim e sem a necessidade de me dar explicações. Eu faço isso porque eu tenho certeza de que meu método funciona e só quero comigo os caras que realmente desejam virar homens de verdade e fazer sucesso com a mulherada, e não uma meia dúzia de bundões preguiçosos que só estão a fim de usar uma ou outra técnica. Acho que agora você já sabe que só precisa clicar no botão abaixo para concluir a sua compra. Tanto no seu boleto quanto na fatura de cartão, virá escrito apenas Hotmart. A compra é sigilosa e só você vai saber o que comprou. Assim que o pagamento for aprovado, você vai receber um e-mail com as instruções de acesso para uma área exclusiva onde ficam todos os vídeos do treinamento. Alguns treinamentos na internet só liberam os vídeos ao longo de várias semanas, mas no Alpha Ignition você vai ter acesso ao conteúdo completo e imediatamente após configurar o seu acesso. Caso você opte pelo pagamento via cartão de crédito, o recebimento do e-mail com as instruções para acesso é imediato. Caso opte pelo boleto, seu e-mail de acesso vai ser enviado tão logo o pagamento seja compensado pelo banco. Agora você só tem 2 caminhos a escolher, e eu espero que faça a escolha certa. Você pode fechar essa página, nunca mais ouvir falar no Alpha Ignition e continuar vivendo como um Zé Ninguém, enquanto caras mais feios e ou ignorantes que você ficam levando para a cama as mulheres que deveriam ser suas, ou pode mudar essa situação agora mesmo e virar o cara que dá as cartas e controla o seu destino. Tome a melhor decisão agora e lembre-se de que você tem 30 dias para testar esse material e pedir o dinheiro de volta caso ele não funcione para você. Basta clicar no botão logo abaixo para comprar e eu te espero dentro da área de membros e também no nosso grupo de suporte exclusivo, onde eu vou te ajudar a alcançar o seu sucesso. Um abraço e até logo. Desde que eu comecei a assistir os
o Ignition, comecei a participar desse projeto junto do João, o Chameleon, minha vida mudou, sério. Eu não tinha tanto sucesso como eu consigo ter hoje em dia. O Ignition é demais, sério, eu não tenho palavras para poder explicar para vocês. Eu acho que só vocês vivendo isso, vocês assistindo os vídeos, vendo aquele conteúdo maravilhoso. Sinceramente, meu jogo melhorou em torno de 90% a 95%, porque eu sempre tinha um objetivo, mas eu nunca conseguia finalizar. Eu sou um cara super desinibido, eu sou super conversador, mas sempre faltava um pouquinho, faltava um pouquinho, faltava um pouquinho. E quando eu conheci o João e ele me apresentou o projeto Ignition, foi surpreendente, porque era exatamente o que eu precisava e é um conteúdo que não existe em lugar nenhum. Ele é o resumo de tudo e mais um pouco. Envolve psicologia, envolve realidades, não é só aquele material enlatado. É um projeto, tu vai virar um homem, tu vai saber como lidar com uma mulher, é simplesmente maravilhoso. E eu só tenho a agradecer todos os dias por ter tido essa baita oportunidade de poder viver e aprender com esse projeto que, assim, ó, mudou a minha vida e de uma forma que eu nunca vou me esquecer. E, sério, aproveitem essa chance. Isso com certeza também vai mudar a vida de vocês, porque mudou a minha e eu tenho certeza que isso pode acontecer com todo mundo. Tu não tá satisfeito com a tua vida, tu não tá satisfeito com o teu desempenho, com o teu social, tu tem vergonha, tu olha uma pessoa, tá a fim de conversar com ela e não sabe o que ir lá e fazer? Ignition. Vocês vão aprender a conversar, vocês vão aprender a ter atitude, vai saber o que falar, a hora que falar e, sério, vai mudar a vida de todos vocês. Vão pra cima, corram atrás dos seus sonhos, nunca desistam, porque todos podem um dia chegar lá, um dia ser um Chameleon da vida, que eu considero um dos melhores puas desse Brasil. O cara é demais, eu virei um fã dele, uma pessoa super gente fina, inteligente e, pô, tem um dos maiores conhecimentos e fez esse projeto Ignition que, assim, ó, é maravilhoso.